Se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do universo cripto. Também um evento na quarta-feira muito importante que vai decidir os rumos do mercado de risco, onde inclui-se aí Bitcoin e criptomoedas. E eu estou falando sobre o encontro do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, que vai decidir a taxa de juros da economia, que deve subir novamente e, caso suba acima da expectativa do mercado, vai gerar um crash violento. Pelo menos essa é a expectativa geral, como notícias internacionais, como aqui da Crypto News, mostram. Preços das criptomoedas estão crashing, estão desabando devido ao que está para vir nessa quarta-feira. Essa matéria explica sobre a reunião que vai acontecer na quarta-feira e fala que do top 10 do mercado cripto, todas, 100%, caíram já entre 6% e 11% nas últimas 24 horas, já na expectativa do aumento da taxa de juros da economia que vai acontecer provavelmente nessa quarta-feira. E esse aumento da taxa de juros pode ser o maior aumento em 40 anos. Então é uma coisa realmente violenta. O Banco Central dos Estados Unidos prepara um movimento anti-inflação, lembrando que a inflação nos Estados Unidos veio acima das expectativas, que pode atuar como uma marreta para ativos de risco, como ações e criptomoedas. E na matéria a gente tem alguns fatores, né? O primeiro é essa marretada do Banco Central americano com o aumento da taxa de juros, que já foi precificada pelo mercado, tá? Essas quedas que a gente está vendo em todos os mercados são justamente a precificação da expectativa do que vai acontecer na quarta-feira. As pessoas esperam que tenha um aumento de 75 pontos base para a taxa de juros do Fed, do Banco Central. Agora, é possível ocorrer um aumento de 100 pontos. E seria a primeira vez que isso acontece desde o início dos anos 80. Então, quer dizer, se isso aqui acontece, um aumento de 100 pontos, isso não está precificado e gera uma queda muito mais forte que pode afundar o mercado cripto para baixo daquele fundo do poço dos $17.500 no BTC. E aí a gente sabe que o negócio é violento, como eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. O mercado vai sangrar. Bitcoin e ouro vão cair, vão sofrer mais, mas lá na recuperação serão os que mais terão vantagem, mais terão crescimento. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa é uma oportunidade ímpar. É justamente no bear market, no inverno cripto, que novos milionários são formados. Pessoas que têm coragem de investir num momento como esse. Porque em questão de meses podemos ver uma multiplicação nesses ativos aqui comentados pelo analista de 10 vezes, 20 vezes, algo completamente fora dos padrões de um mercado tradicional. Por exemplo, pode ter um impacto enorme no mercado nessa semana, que é essa reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, na quarta-feira. Eles podem mexer na taxa de juros e toda vez na história onde os Estados Unidos elevou demais a sua taxa de juros, tivemos coisas quebrando, falindo, como por exemplo lá em 2008, tivemos o crash do Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos. Isso gerou um quebra-quebra generalizado. Então, olhem esse gráfico aqui da taxa de juros do Fed e olhem só o que estava acontecendo em 2008, né? O Fed, pouco a pouco, foi elevando a sua taxa de juros, tá? Então, estava aqui embaixo, né? Ela estava lá no 1%, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando chegamos em 2008, ela estava aqui acima dos 5%. E o que aconteceu nessa época na sequência, né? Quebra-quebra. E foi isso que aconteceu com o valor das ações dos Estados Unidos, né? Então você pega aqui o S&P 500, nessa época aqui em 2008, o quebra-quebra levou aqui, a partir do topo, né, desse aumento de juros, teve uma queda de 50% nas ações dos Estados Unidos, que já vinham em queda. Então foi uma queda violenta que levou 5 anos, 66 meses. Estamos falando aqui de mais de 5 anos para o mercado voltar ao patamar anterior. Isso como um dos reflexos de um aumento de taxa de juros anteriormente, né, muito violento dos Estados Unidos. E olha só o que estamos fazendo aqui agora, né? Vocês percebem o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a barra azul já está aqui, e a tendência com esse aumento que pode acontecer na quarta-feira, caso seja lá de 100 pontos, né, levaria para essa linha preta, ou seja, como vocês podem ver, a última vez que vimos níveis tão altos de taxa de juros foi lá justamente entre 2007 e 2008, o que levou futuramente ao quebra-quebra generalizado e uma queda muito violenta
violenta no mercado. Enfim, como vimos até aqui, dependendo do que acontecer nessa reunião de quarta-feira, o mercado pode sangrar e pode cair. E pode cair até onde? Crypto News, olhe para onde o preço do Bitcoin pode cair. $13.500, disse aqui o head de mercados da IG Europa. Então ele trouxe aqui, olha lá pessoal, justamente a bandeirinha de baixa que eu trouxe para vocês faz tempo aqui no canal e agora sim eles falam sobre isso. Ele mostrou aqui a bandeirinha e pegando aqui o mastro da bandeira e colocando para baixo, chega onde o preço? Chega nos $13.500. E ele não é o único a falar sobre isso. Essa outra notícia fala que um popular analista prevê com que o preço do Bitcoin caia para baixo dos $15.000. Eles estão falando aqui sobre um analista que eu gosto muito, tá? Que é a Rekt Capital. E a Rekt Capital está falando num preço entre $13.900, que é o fundo que eu falo para vocês, né? E $11.500 em um cenário extremo. E seria um cenário extremo. Eu aponto para vocês que, para mim, a gente vai parar realmente nos $17.500. Mas num cenário extremo, como eu falo para vocês há bastante tempo, a gente poderia chegar nessa faixa aqui dos $13.900, né? Na faixa dos $13.000. Vamos entender por que a Rekt Capital está preocupada com isso. Primeiro, analisando aqui o gráfico mensal, vocês percebem que o preço do Bitcoin está com uma grande dificuldade de superar a linha dos $20.000, que é essa linha vermelha. E ela vem formando aqui um canal entre a linha azul, ou seja, esses $23.350, e a linha vermelha, que é os $20.000. Então, olha quantos meses aqui travados dentro dessa região. Temos aqui pelo menos 2 meses presos numa mesma região e agora o preço está abaixo dos $20.000. $20.000 que era um suporte está virando uma resistência. E isso significa que os ursos estão vencendo essa batalha do canal entre 20.000 e 23.500. Eles estão empurrando o preço para baixo desse canal, o que é preocupante. Então, setembro até o momento sugere que os $20.000 agora são um nível de resistência que precisam ser rompidos, porque se fechar setembro abaixo dos $20.000, vai ser confirmada essa fraqueza, tendendo, portanto, ao preço buscar o suporte dos $17.100 e depois os $13.900, que é aquele topo lá de 2019, que é, para mim, o caso extremo de preço.